Queridos, graça e paz, um bom dia para todos. Aqui é o pastor Marcos, nessa manhã de quinta-feira, em mais um devocional com Deus. E eu queria orar por você nessa manhã de quinta-feira, eu queria clamar a Deus pela sua vida. Senhor, em nome do seu Filho Jesus, eu quero colocar a vida dos teus filhos em suas mãos, Pai. Amado, em nome do seu Filho Jesus, visita o seu íntimo, visita no profundo, no oculto, Pai. Renova suas forças, dá um dia de paz na tua presença, um dia de renovo. Senhor, em nome do seu Filho Jesus, Pai. Que essa palavra que vai ser ministrada possa falar ao coração dos teus filhos, que eles possam estar receptivos para ouvir essa palavra, Pai. Amado, em nome do seu Filho Jesus, Pai, muito obrigado pelos colaboradores desse canal, para aqueles que compartilham essa palavra, Pai, para os inscritos desse canal, Pai. Abençoa teus filhos poderosamente e que possamos ter um dia tranquilo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu queria liberar uma palavra profética para você nessa manhã. E a palavra de Deus para nossos corações se encontra no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 38, do seu versículo 1 ao versículo 5, que diz assim a palavra: E naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ele, Isaías, o filho de Amós, o profeta, ele disse: Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te e peço que andeis diante de ti em verdade, um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, ouvi as tuas lágrimas, e vi tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Queridos, esse texto é um texto interessantíssimo, porque nós sabemos que naquela época, para chegar na presença do rei, tinha que ter autorização. Ou seja, tinha que ter um agendamento para chegar na presença do rei. Tinha que se agendar, o rei autorizava e ele chegava na presença do rei. Só que aqui o texto vai dizer que o profeta Isaías se apresenta para o rei e diz: Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. E o texto começa dizendo, queridos, que o rei estava enfermo, estava com uma enfermidade. E é interessante aqui, queridos, que quando alguém falava alguma coisa para o rei que ele não concordava, ele poderia matar essa pessoa. Mas o profeta Isaías vai com ousadia falar com o profeta, como profeta. Ele vai profetizar algo de Deus na vida do rei. E é interessante também que se o rei não estendesse o cetro, a pessoa morreria. É interessante aqui, queridos, e eu queria compartilhar contigo nessa manhã, é que hoje nós vivemos um momento em que os profetas de hoje, eles querem profetizar aquilo que as pessoas querem ouvir, massagear o ego das pessoas. Mas Isaías vai aqui confrontar o rei, vai dizer a verdade, ó, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. E aí eu quero chamar a tua atenção para uma coisa muito interessante. O profeta libera uma palavra profética sobre a vida do rei. Ele não murmura, ele não critica, ele não se rebela contra o profeta, porque assim, quando o profeta é usado por Deus para falar a verdade, será que foi Deus que falou? Será que foi Deus que disse? Querem se rebelar contra aquilo que Deus falou, contra a verdade que foi dita. E o texto vai dizer que ele vira o seu rosto para a parede, como um sinal de humilhação, como um sinal de humildade, e vai orar ao Senhor, vai falar com o Senhor. E olha o que ele diz, igreja, olha o que ele diz, no seu versículo, no versículo 3, ele diz: E disse, ó Senhor, lembra-te, peço que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele declara ao Senhor: Eu andei diante de ti em retidão.
eu andei diante de ti em verdade. Ele se humilha na presença do Senhor. Depois de ouvir um decreto, uma palavra de morte, ele procura o Senhor, ele se humilha, ele chora na presença do Senhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. É tempo de orar ao Senhor com humildade e com exatidão. Queridos, você precisa colocar a sua casa em ordem. Já não há mais tempo da tua casa andar em desordem. O profeta decreta uma palavra, libera uma palavra do Senhor, e o rei ora ao Senhor, clama ao Senhor e diz: Senhor, eu andei em retidão. Ele se humilha, ele se coloca na presença do Senhor, sendo rei. E às vezes eu e você não queremos nos submeter à autoridade do profeta quando é usado para falar com Deus, e começamos a fazer biquinho, começamos a reclamar. Mas nessa manhã eu quero ser boca de Deus para a sua vida e dizer para você: põe a tua casa em ordem, vai orar, vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer e você não tem feito. E o texto vai dizer que aí é algo interessantíssimo, querido, que o Senhor ouve a oração do rei. Eu quero dizer para você que Deus está disposto a ouvir a sua oração. A Bíblia vai dizer: clama a mim e eu te responderei, e farei coisas tremendas, diz o Senhor. Então é tempo de você abrir a sua boca e orar, falar com Deus, porque o rei falou com Deus. A oração do justo pode muito os seus efeitos. E a palavra de Deus vai dizer que o rei orou ao Senhor e o Senhor ouviu. E é interessante que o versículo continua e o Senhor fala para o profeta: volta lá. Volta lá. É interessante aqui que o profeta tinha profetizado algo que seria de morte. Mas o Senhor ouve a oração do rei e manda o profeta voltar para liberar uma profeta de vida. Eis que darei mais alguns anos de vida para você. Se alguém decretou para você morte, eu quero decretar para você nessa manhã vida, esperança, amor, sinceridade, paz de espírito. Que o Senhor venha te guardar, que o Senhor venha te livrar, que o Senhor venha direcionar você a fazer aquilo que é reto, aquilo que é certo, para que você tenha uma vida de paz. Queridos, que você possa ficar com essa palavra nessa manhã de quinta-feira. O rei ouve um decreto de Deus, ele se humilha, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, e o Senhor ouve a sua oração. O Senhor está disposto para te ouvir. Que você possa ficar com essa palavra nessa manhã na tábua do coração, e que Deus te abençoe, e que Deus te guarde, e que Deus te proteja, e Deus te livre dos dias maus, mas que acima de tudo você tenha a decência de estar na presença do Senhor com ordem e decência. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe essa palavra para 1000, para 100 pessoas, me ajude a divulgar a palavra de Deus, e que Deus te abençoe poderosamente nesse dia, em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração.